Olá pessoal, nós vamos começar hoje a primeira parte da aula sobre propriedades físico-químicas dos fármacos. Então, esse conteúdo ele é bastante extenso, né? A gente vai dividir em algumas partes e será abordado o estado sólido, basicamente o polimorfismo de drogas, a solubilidade dos fármacos, o coeficiente de partição e a ionização. Aqui é só uma figura representativa, né, da enzima da ciclooxigenase 1, responsável, um dos alvos para os anti-inflamatórios. E aqui a gente imagina o tamanho dessa proteína, o tamanho desse alvo e as moléculas que podem atuar em alguns desses sítios ativos. Então, vocês imaginem que é um caminho bastante complexo, desde o fármaco, quando ele é administrado, por exemplo, pela via oral, que é a via de administração mais frequente, até ele chegar aqui no seu alvo molecular, no receptor, na enzima, e se encaixar exatamente no sítio ativo. Então, a gente vai ver que todos esses fatores vão interferir ou favorecer ou dificultar, obviamente, que essa molécula chegue ao seu alvo e desenvolva o seu efeito terapêutico, que é isso que a gente espera do fármaco, A gente espera que ele chegue no alvo. Então, quando a gente está desenvolvendo uma molécula, muitos desses fatores podem sim ser limitantes para que o fármaco seja aprovado, que ele seja um fármaco útil. Porque não adianta o fármaco ele ter um efeito, um encaixe perfeito no seu alvo molecular, se ele não consegue chegar lá. E essa trajetória, ela está muito ligada principalmente à fase farmacocinética. Então, a gente vai detalhar um pouco, discutir um pouco todas essas etapas, todos esses fatores, quais são os requisitos que o fármaco precisa apresentar para que ele chegue aqui finalmente ao seu local de ação e desenvolva o seu mecanismo de ação. Então, nós vamos abordar hoje principalmente o estado sólido, antes mesmo da gente pensar no fármaco ser administrado. Bem, então, as propriedades biológicas de um fármaco, elas são determinadas de acordo com a sua estrutura química. Então, pequenas variações nessas estruturas vão implicar em grandes alterações nas propriedades físico-químicas e biológicas de um composto. Aqui, para ilustrar, nós temos uma imagem do receptor GABA e os sítios de ação. Então, aqui, essa imagem eu mostro para vocês o DOC molecular, que foi realizado com a molécula que eu trabalho na pesquisa, uma molécula presente como principal componente majoritário da lípea-alba, que é a erva cidreira, interagindo no receptor GABA. Bem, então até essa molécula conseguir chegar ao receptor GABA e desenvolver o seu efeito sedativo, ansiolítico, ela tem uma grande jornada pela frente. Então, até que isso aconteça, até que ela consiga interagir com o seu sítio-alvo. A gente vai discutir bastante toda essa trajetória que a molécula precisa vencer, todas essas barreiras até chegar ao seu sítio ativo. Então, para que o fármaco eles ajam, é preciso, obviamente, pensando na via oral, que eles sejam absorvidos. E para que ocorra a absorção, é preciso que ele atravesse também as barreiras biológicas, que não são poucas. E essa travessia, ela necessita que o fármaco também se solubilize no trato gastrointestinal. E aí, na corrente sanguínea, o fármaco vai se distribuir pelos diversos compartimentos do sistema biológico, nos tecidos, até chegar nos seus tecidos alvo, nos bioreceptores e desencadear a sua ação farmacológica. Então, a gente vai ver que isso não é um processo muito simples. Então, aqui esse vídeo ele ilustra um pouco dessa fase inicial que o fármaco, quando administrado pela via oral, numa forma farmacêutica sólida, por exemplo, ele tem que, primeiramente, sofrer o processo de desintegração da forma farmacêutica. Então, esse comprimido, essa cápsula, por exemplo, ela vai se desintegrar no trato gastrointestinal. E aí, uma vez que essa molécula é liberada para esse trato, ela precisa também se solubilizar no trato gastrointestinal, ou seja, o trato gastrointestinal basicamente é um meio aquoso. Então, ele precisa ter uma certa polaridade, uma certa afinidade
com o meio aquoso para que ele solubilize, porque se ele não solubilizar, ele não vai ser absorvido. Só que aí a gente vai ver o seguinte, o fármaco vai se solubilizar, mas ele tem depois que passar o quê? Pelas membranas biológicas. E as membranas biológicas, elas têm um caráter lipídico. Ou seja, se o fármaco for muito polar, ele também vai ter dificuldade de realizar essa difusão passiva. Então, a gente vai ver que a gente precisa aí de um equilíbrio entre a lipo e a hidrossolubilidade. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né, que ele vai falar um pouco, resumir um pouco dessas etapas. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. These particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in urine. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of some skin tissue damage. Tissues in the skin are creating prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the nerves in the skin responsible for the sensation of pain. Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Nesse vídeo, né, ele resume as etapas, né, farmacocinéticas, e aí a gente viu que o fármaco, quando administrado por via oral, ele não vai ter, obviamente, 100% de biodisponibilidade. Então, existem aí diversos fatores e as propriedades físico-químicas, elas vão, de certa maneira, interferir nessa biodisponibilidade das drogas. Então, a gente vai começar falando do estado sólido, né? Então, a estrutura e forma cristalina e as consequências
na formulação farmacêutica, a solubilidade, né, os fatores desse estado sólido que vão interferir na solubilidade desses fármacos, bem como a estabilidade, né, o modo de decomposição de fármacos e o que pode acontecer. Então, o estado sólido, né, as propriedades físicas do estado sólido de drogas, excipientes, elas são de interesse e pode afetar bastante a formulação e, obviamente, o comportamento biológico da fórmula final. Então, os cristais, eles vão conter arranjos, né, de moléculas, né, e de átomos mantidos em contato por interações não covalentes. E essa natureza, esse arranjo cristalino, ele vai afetar de maneira significativa a estabilidade e as propriedades desse fármaco. E, obviamente, isso vai afetar a biodisponibilidade. Então, o primeiro fenômeno que a gente vai discutir, que é bastante importante, é em relação ao polimorfismo, né? Então, o polimorfismo é uma habilidade que a molécula, no nosso caso o fármaco, tem de existir em mais de uma forma cristalina, né? E essas diferentes formas cristalinas de um mesmo princípio ativo, eles vão trazer diferentes comportamentos do ponto de vista da compressibilidade, da higroscopicidade, estabilidade, solubilidade. Então, em alguns momentos também a gente tem o polimorfismo, que a gente vai detalhar um pouco mais, e também o pseudopolimorfismo, quando dentro da estrutura cristalina a gente tem moléculas do solvente presente. Tá? Então, o polimorfismo, ele vai trazer diferentes consequências para essas moléculas. Então, o mesmo princípio ativo em diferentes formas polimórficas, eles vão ter, sim, diferenças nas propriedades físico-químicas, e isso vai interferir diretamente na biodisponibilidade. Então, as moléculas, elas podem, né, apresentar esse empacotamento diferente no retículo cristalino, e isso vai trazer essas consequências que a gente, né, vai falar um pouco do polimorfismo. Então, obviamente, essas formas cristalinas, elas vão ter diferenças na questão da cristalização, elas vão ter diferença no arranjo, muitas podem cristalizar com o solvente nesse arranjo cristalino, e a gente vai ver alguns conceitos, né, de polimorfos, solvatos, sais, cocristais, e inclusive fases amorfas, né, sólidos, que não vão ter uma estrutura, um arranjo cristalino organizado. Então, devido a isso, né, quando você vai selecionar uma forma farmacêutica, você vai procurar no desenvolvimento a forma polimórfica mais adequada, né, que tenha características físico-químicas que atendam melhor a uma formulação, né, do ponto de vista de estabilidade, de solubilidade. Então, isso obviamente vai definir, sim, de maneira significativa para que o processo de produção seja reprodutível. Então, você não pode comercializar um medicamento, um lote utilizar um polimorfo da mesma droga, em outro lote você utilizar uma outra forma polimórfica. Claro que isso vai dar problema, isso vai trazer diferença, sim, no resultado. Então, existem, né, obviamente, linhas de pesquisa que trabalham exclusivamente com o desenvolvimento de tecnologias de cristalização desses princípios ativos, né, com a maneira, estratégia de você obter cristais de uma determinada droga que tenha uma cristalização, tenha uma forma polimórfica mais adequada para seu uso como medicamento. Então, os sólidos cristalinos, né, você vai ter uma repetição periódica de uma unidade, né, uma repetição periódica de uma unidade tridimensional. Então, a gente pegando essa representação aqui de um retículo, então você tem uma célula unitária. A célula unitária, ela vai se repetir durante todo o arranjo cristalino, né, e é a estrutura básica mesmo de um cristal. Então, você vai ter 3 eixos e 3 ângulos. Então, você vai ter o eixo A, B e C, e um ângulo alfa, beta e gama. Então, basicamente, aqui a gente tem uma célula unitária. Essa célula unitária, nós temos o eixo A, B e C com o mesmo tamanho, e os ângulos alfa, beta e gama também são idênticos. Então, isso aqui é um tipo de célula unitária. Tá? E aí a gente vai ver outros tipos de célula unitária que não vão ter necessariamente os mesmos ângulos e o mesmo comprimento desses eixos.
Então, de acordo com esses parâmetros de rede, os retículos podem ser agrupados em basicamente 7 tipos. O que a gente viu, o cúbico a gente vai ter a aresta A, B e C com o mesmo tamanho e os ângulos internos alfa, beta e gama com 90 graus. Então, a gente tem um arranjo cúbico. Mas também nós podemos ter um arranjo comum ou tetragonal. Você vai ter o A e o B, né? A e B do mesmo tamanho, e o C vai ter um tamanho diferente, tá? Então, aqui A e B tem o mesmo comprimento e C um tamanho diferente de A e B. No entanto, o ângulo alfa, beta e gama permanece 90 graus. No arranjo ortorrômbico, a gente vai ter A, B e C de dimensões diferentes, tá? Só que aí o ângulo interno alfa, beta e gama continua sendo 90 graus. No romboédrico, o que a gente tem? É como se fosse um cubo torto, digamos assim. Então, no romboédrico, nós temos A, B e C com o mesmo tamanho, só que o ângulo alfa e beta são iguais, né, a 90 graus, mas o gama tem um ângulo diferente de 90 graus. Aí a gente tem a outra opção, o monocíclico, que A, B e C são diferentes e o gama é diferente, né, do alfa, né? Então, alfa, beta igual a 90 graus. O triclínico, A, B e C diferente e os ângulos alfa, beta e gama também diferentes de 90 graus. E o hexagonal, nós temos A igual a B, diferente de C. E aí nós temos ângulos alfa e beta igual a 90 graus e o ângulo gama igual a 120 graus. Então, aqui, para a gente entender, então, isso aqui são o quê? São células unitárias do retículo cristalino. Então, os cristais eles vão ter um desses padrões, né, um desses principais padrões. E isso aqui vai se repetir durante todo o arranjo cristalino. Aqui é uma imagem, né, de cristalografia de raio-x de um fármaco, do carvedilol. Então, a gente, né, tem aqui algumas imagens mais ampliadas de como é esse cristal, tá? Então, claro, a gente não vai ver essas células bonitinhas, né? Quando a gente fizer a cristalografia, a gente vai ver algo mais ou menos dessa maneira. Bem, e aí, obviamente, né, vocês devem estar pensando, como um fármaco, a mesma molécula, pode apresentar diferentes arranjos cristalinos? Não é a mesma molécula? Por que o paracetamol tem mais de um arranjo cristalino? Né? Por que o carvedilol? Por que a maioria dos fármacos vão apresentar diferentes arranjos cristalinos? Isso está muito ligado, gente, também à maneira como esses cristais foram obtidos. Então, essa cristalização, ela acontece através do quê? Através do processo de, né, existem várias técnicas, mas basicamente a precipitação, ou seja, você tem a saturação de um solvente, então ele vai chegar no limite do coeficiente de solubilidade, e no momento que aquele solvente não é mais capaz de solubilizar aquele sólido, o que ele vai acontecer? Ele vai precipitar. E quando ele for precipitando, o que vai acontecer? As moléculas vão se organizando. E essas moléculas, elas podem se organizar em diferentes maneiras. Isso vai depender o quê? Principalmente do solvente que eu utilizei. Eu posso utilizar diferentes solventes para obter meus arranjos cristalinos. E, por exemplo, eu posso utilizar a temperatura. Então, eu posso resfriar uma solução, por exemplo, supersaturar essa solução, né, colocar uma alta concentração de um sólido em um determinado solvente, e eu posso resfriar tanto de maneira rápida, abrupta, né, dar um choque térmico, ou seja, quando a molécula está agora a uma temperatura que reduziu drasticamente, o coeficiente de solubilidade dela, né, vai ser mais baixo, e só que ela vai se precipitar, vai se organizar de maneira não tão organizada, tá? Então, você vai ter um determinado tipo de arranjo cristalino, que às vezes acontece isso com sólido amorfo. No entanto, quando você realiza um resfriamento gradual, né, você vai diminuindo essa temperatura de maneira gradativa, o que vai acontecer? As moléculas, digamos que elas vão ter tempo para se organizar no arranjo cristalino. Então, esse arranjo cristalino ele vai formar sólidos mais organizados, né? Então, eu vou dar aqui fazer uma analogia, uma brincadeira com vocês. Então, vamos supor que
vocês, né, moram na República, na casa de vocês, e os pais de vocês moram em outra cidade. Então vamos supor, né, que você seja bem bagunceiro, seu quarto seja aquela bagunça, sua casa seja aquela zona. Aí a sua mãe liga e fala: meu filho, eu vou aí semana que vem. Beleza, mãe. O que você vai fazer? Você vai arrumar sua casa, né, com mais calma, você vai deixar tudo mais arrumadinho, né, o seu quarto, por quê? Né, digamos que seria esse processo de resfriamento é mais lento, você vai ter tempo para se organizar. Então você vai ter, obviamente, uma casa mais organizada, tá? E vamos supor que sua mãe, né, de surpresa fala: meu filho, eu tô no centro aqui, cheguei em Conquista agora, tô indo aí de tarde. Sua casa tá aquela zona. Então, você acha que você vai conseguir arrumar a sua casa tão direitinho como se você tivesse uma semana? Então você vai, aquela coisa, formando arranjo cristalino de maneira mais ou menos ali armengada, tá? Então, é uma analogia que eu gosto, uma brincadeira, né, que eu gosto de fazer com os alunos, né? Então você vai receber sua visita, e aí você tem pouco tempo para arrumar sua casa tá aquela bagunça, então você vai maquiar lá, né? Então não vai ficar tão arrumadinha a sua casa, né? Então é a mesma coisa, digamos assim, analogia com o arranjo cristalino. Então se você vai resfriando devagarzinho ali aquela solução, os cristais vão ter, digamos assim, um tempo para se organizar, se encaixar ali bonitinho, formar um arranjo cristalino mais organizado. Agora, se você dá um choque térmico, tá lá, né, solubilizou a 100 graus, por exemplo, estou chutando, e aí você coloca no freezer, menos 70 graus, não sei, bota uma temperatura aí para ele resfriar rapidamente, aquilo dali vai se cristalizar de maneira toda bagunçada, toda desorganizada. Então você vai ter um outro tipo de arranjo cristalino. Se eu mudar o solvente, também eu vou ter um outro tipo de arranjo cristalino. Então, existem, obviamente, linhas de pesquisa que trabalham exclusivamente com o processo de cristalização. Então, eles procuram investigar técnicas diferentes para você obter diferentes arranjos cristalinos. E aí você vai avaliar quais daqueles arranjos cristalinos são mais estáveis, são mais solúveis, têm melhor característica para ser utilizado como fármaco. Então eu vou mostrar esse videozinho, ele é bem legal, ele mostra, né, essa questão do processo de cristalização, acho ele um pouquinho mais didático. Vamos lá. Polymorphism is the ability of a compound to exist in more than one form or crystal structure. Different polymorphs can each display very different properties, including bioavailability, hygroscopicity, and stability. How molecules are arranged in the solid state and the properties of these new forms are unpredictable. This video helps visualize an example of crystallization in a polymorphic system. When a solid compound, such as acetaminophen, is added to a solvent system, heat must be applied to achieve a clear solution. This eliminates seed crystals of the starting material that could influence the outcome of the experiment. When the system is cooled, the solubility of the compound decreases, providing a driving force for crystallization. Nucleation of a solid phase occurs through the formation and collision of molecular clusters with a particular arrangement of molecules. A repeating long-range three-dimensional structure is generated as additional molecules are added to the solid phase. That interaction continues as the system continues to cool and the crystalline particles grow larger. The result of this particular crystallization is acetaminophen form A. Next, let's consider a different solvent system, a slightly different concentration of acetaminophen, or perhaps a different temperature profile as a means to crystallize a different polymorph. Again, the solid is added to the solvent and the system is heated until the solid is completely dissolved. Ele está mostrando em dois solventes diferentes, né, que você pode formar diferentes polimorfos da mesma droga. No caso aí do acetaminofeno, que é o paracetamol. As the system cools, the solution becomes supersaturated and material begins to crystallize. In this case, the interaction between the functional groups of the molecules and their spatial arrangement is different, giving rise to a different polymorph, acetaminophen form B, that has a different crystal habit, shape,
or size of the resulting particles relative to acetaminophen form A. Depending on the conditions used to crystallize the materials, the solvent systems, the temperatures, or potentially different impurity profiles, we can generate different polymorphic crystal forms. In this example, acetaminophen form A or form B. É bem interessante esse vídeo, né? É bem didático, né? Mostrando ali a cristalização do paracetamol na forma A e na forma B, utilizando diferentes solventes, e aí você vai ter diferentes formas cristalinas. E obviamente aquelas duas formas cristalinas não vão ter a mesma biodisponibilidade, não vão ter a mesma solubilidade. Por isso que para a indústria é muito importante você determinar qual é a forma cristalina que você está utilizando na sua formulação. Bem, então essas diferenças estruturais nos retículos cristalinos dos polimorfos podem originar dois mecanismos principais na formação do polimorfismo. O polimorfismo conformacional, que a gente vai ver, quando você tem moléculas flexíveis, ou seja, essas moléculas, quando são flexíveis, elas podem se encaixar de diferentes maneiras no arranjo cristalino. E a gente vai dar uma olhada ali no carvedilol, que é um exemplo, ou seja, uma molécula flexível. Então, olha só, ela consegue fazer diferentes tipos de encaixe. Tá? Já quando a gente tem um polimorfismo de empacotamento ou orientacional, é quando a gente tem moléculas mais rígidas, né? Moléculas que a gente não consegue encaixar em diversas posições, né? Como esses tijolinhos que a gente está vendo aqui, né? Do exemplo do paracetamol. Então, eu tenho esse tijolinho, o tijolinho é fixo, né? Vou fazer uma analogia. Então, ou eu vou poder colocar ele na posição vertical ou ele vai ficar na posição horizontal, né? Isso de maneira fazer uma analogia. Então não existem muitos possíveis encaixes para uma molécula rígida. O que é a molécula rígida? É uma molécula que ela não vai ter diferentes conformações, né? Variação entre os ângulos de ligação. Já uma molécula flexível, olha só, se a gente vê esse formato. Esse formato aqui de uma molécula flexível, né? Você tem o quê? Você tem uma livre rotação entre essas ligações. Então você consegue fazer diversos tipos de encaixe, né? Você pode encaixar assim, você pode encaixar, né, aqui pelo menos com 4 diferentes maneiras, né, de encaixe de uma molécula flexível, tá? Então vamos dar uma olhada aqui mais no carvedilol, que é uma molécula flexível, né, onde eu vou ter uma conformação, um polimorfismo conformacional. Então aqui a gente vê, né, diversas maneiras que o carvedilol pode se arranjar no espaço, formando, obviamente, diferentes formas polimórficas, tá? Então, aqui mostrando, né, a célula unitária, né, esses encaixes aqui entre as ligações. Então, a gente vê aqui que existem várias possibilidades para o carvedilol, por ser uma molécula flexível. Já o paracetamol, que é uma molécula rígida, né, ele tem um polimorfismo de empacotamento ou orientacional. A gente só consegue basicamente duas principais formas, né? Que a gente viu ali o paracetamol, que é acetaminofeno, o 1 e o 2, ou o A ou B. Então, gente, essa questão também de nomenclatura, ela é bem confusa do polimorfismo, porque vai ter autor que vai colocar isso, classificar por algarismo romano, 1, 2, 3, vai ter autores que vai colocar por letra, então isso aí também gera uma certa confusão. Então, aqui a gente tem, né, as duas formas do paracetamol, né? Como é uma molécula rígida, não existem tantas possibilidades assim para ela fazer o seu arranjo cristalino. Então aqui a gente tem a forma A e a forma B do paracetamol, né? Então ele acaba sendo uma molécula mais rígida, mais difícil, as possibilidades, né, de ter vários tipos de polimorfos. Bem, e obviamente isso a gente mostrando quando só tem a molécula. Mas, né, a gente pode acontecer também no processo de cristalização, eu ter íon, eu ter solvente. Então aí a gente vai ter mais possibilidades, né? Então aqui, o que seria o polimorfo? A forma polimorfa, ela vai ter uma forma definida. Então, a maneira como as moléculas vão se organizar. A forma amorfa é quando ela justamente cristaliza de maneira desorganizada. É o que a gente chama de sólido amorfo, né? A gente não vê o cristalzinho bonitinho, a gente vê quando a gente pega aquele sólido com aspecto de maisena,
por exemplo, né? Aquele aspecto de maisena um aspecto de um amorfo, ele não tem uma forma. Agora, por exemplo, quando eu pego um sal de cozinha, quando eu pego até um açúcar cristal, aí você já vai ver que ele já tem um arranjo cristalino definido, ele não é uma forma amorfa. Então, a gente também tem os cocristais, né? Onde você vai ter, além do seu princípio ativo, né? Você pode ter, dentro do arranjo cristalino, moléculas do solvente dissolvidas, tá? Um contraíon, que é um sal, né? Um sódio, um potássio e etc. E você pode ter uma molécula de um conformador, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, esses compostos, né, eles vão ter uma razão estequiométrica definida, não é aleatório. Então, por exemplo, se eu tiver, né, um solvato, né, eu vou ter lá o número X do solvato, né, que é o solvente, para um número Y, uma razão estequiométrica do fármaco. Tá? A mesma coisa do sal, eu tenho lá um diclofenaco de sódio, de potássio, né? É um exemplo típico né, da forma salina. E essas formas de sais, elas são interessantes por quê? Porque elas normalmente têm uma melhor solubilidade no meio aquoso. Então, às vezes, a gente utiliza esse recurso. Tá? Então, aqui a gente tem a molécula do fármaco, né, do insumo farmacêutico ativo, que a gente chama de IFA, né, e com uma molécula não tóxica, que pode ser um solvente, um coformador, que a gente vai falar. E aí, normalmente, você tem, às vezes, ligação de hidrogênio, né, que vão orientar esse cristal. Então, eu posso ter aqui o meu fármaco, né, o meu ingrediente farmacêutico ativo, junto com molécula do solvente dentro do arranjo cristalino. Aí, quando a gente vê, por exemplo, amoxicilina trihidratada, né, esses fármacos hidratados são um exemplo clássico, né, e aí você vai ter aqui, em verdinho, a molécula do solvente. Então, vai ter uma razão de X moléculas, né, de solvente para X moléculas do fármaco. Então, existe, sim, uma razão estequiométrica. No caso da amoxicilina trihidratada, você tem 3 moléculas de água para uma molécula de amoxicilina. Então, esse padrão vai se repetir durante todo o arranjo cristalino. E essa água que está no arranjo cristalino, eu não consigo retirar ela apenas no processo de evaporação, né? Eu preciso fundir esse cristal, tá? Eu posso ter também aqui um contraíon, e um sódio e um potássio, que também vai ter uma razão estequiométrica do fármaco em relação ao íon. O cocristal, né, você vai ter uma molécula de conformador. O que é isso? Às vezes é um ácido succínico, é uma molécula um pouco maior, né? Às vezes não é nem um solvente e nem um íon. É uma outra molécula orgânica, por exemplo, que pode estar aqui orientando, né, a conformação, orientando o arranjo cristalino. E a gente vai ver um pouco desses exemplos. Então aqui, que eu acho que talvez o que seja mais difícil para vocês imaginar seria, né, o cocristal. Então você tem a gente tem um exemplo do itraconazol, com os cocristais dele, ele pode formar esse cocristal com diferentes ácidos carboxílicos, né? Então, quem seriam esses coformadores que vão orientar a questão espacial? Pode ser o ácido fumárico, pode ser o ácido succínico, entre outros ácidos carboxílicos. Então, a gente tem aqui o itraconazol e aqui mostrando ele no arranjo cristalino, com o ácido succínico. Então, aqui a gente tem o itraconazol. Quem é que está ligando, né, um itraconazol em outra molécula de itraconazol? Essa ligação está ocorrendo pelo ácido succínico. Então, isso aqui que é um conformador. Né? Então, você não vai ter o itraconazol ligado diretamente a outra molécula de itraconazol. A gente tem aqui uma molécula intermediária, uma molécula orgânica, que vai estabelecer, digamos, essa ponte, né? E aqui a gente vê um desenho bonitinho aqui, mostrando da molécula, né, do itraconazol, e a gente tem aqui, quem está fazendo essa ponte, o ácido succínico. Bem, e aí a gente tem solvatos polimórficos e pseudopolimórficos, que a gente vai ver um pouquinho desses conceitos, tá? O polimórfico é quando ocorre a cristalização simultânea, né, da molécula de solvente. Então, os cristais vai conter o solvente de cristalização, né, e obviamente ele vai ter maior estabilidade. E os né, como se fossem falsos, né, solvatos, né, pseudopolimórficos, quando o solvente não está dentro da estrutura cristalina, mas ele ocupa espaços no buraco, digamos assim, na cavidade. Ele não está ligado diretamente à molécula, mas ele está ali naqueles buraquinhos.
Então, esses cristais, obviamente, eles podem perder facilmente o solvente, né, e modificar a estrutura cristalina. Então, vamos ver aqui um exemplo de um solvato polimórfico. Né? Eu peguei aqui a cefixima, né? A gente tem ela disponível tanto na forma hidratada como na forma anidra. Então, o solvato polimórfico, você vai ter o quê? Você vai ter uma cristalização simultânea do solvente na molécula do cristal. Tá? Então, esses cristais são mais estáveis e são chamados de solvatos cristalinos ou solvatos polimórficos. Então, a gente vai ter, por exemplo, a cefixima trihidratada. Então, aqui, gente, de vermelhinho, são as 3 moléculas de água, né, para cada molécula de cefixima. E aqui a gente tem a forma anidra, ou seja, somente o fármaco sem ter moléculas de água no seu arranjo cristalino. E o pseudopolimórfico? A forma pseudopolimórfica vai ser o solvente, ele não está ligado diretamente, ele não faz uma ligação direta com a molécula, mas ele fica ali nas cavidades, nesses espaços que tem dentro do cristal, tá? Então ele fica no interior dessas cavidades e esse solvente ele perde facilmente, né, a estrutura do arranjo cristalino. Então aqui a gente tem um exemplo desse arranjo cristalino, ó, o tolueno, você está vendo que ele está solto aqui, tá? Achou um buraquinho, né, e se enfiou aí nesse buraco, tá? E aqui essa outra molécula a gente tem solvente cloroforme, né? O solvente cloroforme ele fica aqui entre essas cavidades do arranjo cristalino. Então, esse aqui é um pseudopolimorfo, um solvato pseudopolimorfo. Bem, e aí quais seriam as consequências disso, né, na formação dos solvatos? Formas cristalinas anidras e hidratadas, né, elas vão ter diferente ponto de fusão, diferente solubilidade, diferente dissolução, e obviamente isso vai trazer uma diferente biodisponibilidade desse fármaco. Então, quando você tem a forma anidra e hidratada, ela é bem diferente desse ponto de vista. Então, você tem que definir qual é a forma que você vai utilizar. Então, qual a importância, né, do polimorfismo, né, para o nosso produto farmacêutico? Eu vou ter diferente comportamento no processamento do ativo, diferente solubilidade, aí já nos preocupa, né? Porque se o fármaco tem diferente solubilidade, obviamente a absorção dele não vai ser igual. E se a absorção não é igual, a biodisponibilidade e bioequivalência também não será a mesma, né? E também a questão da estabilidade. Então, as formas polimórficas, elas podem apresentar diferentes solubilidades aquosas e, obviamente, diferente taxa de dissolução no trato gastrointestinal. Por isso é muito importante a gente definir qual é a forma polimórfica que está sendo usada na formulação. Então, um dos principais aspectos, né, do polimorfismo, porque isso é importante, na regulação do mercado. Então, há 20 anos, né, a gente já tem aí os medicamentos genéricos disponíveis, né, onde você vai ter aí os conceitos de biodisponibilidade e bioequivalência, né, portanto, vai ter que ter a mesma eficácia terapêutica. Então, para que esses medicamentos sejam intercambiáveis, é importante, óbvio, saber qual é a forma polimórfica que está sendo utilizada, né? Uma vez que no mercado a gente vai ter genérico, similar, inovador, né? E às vezes levando em consideração só a questão puramente molecular. Então, se a gente não levar em consideração a matéria-prima, né, as propriedades dos estados sólidos, com certeza a gente vai ter problema na intercambiabilidade desses medicamentos. Bem, e aqui a gente tem um relato, né, mostrando, né, que esse fenômeno do polimorfismo ele foi começando a ter um pouquinho mais de atenção do início da década de 80 para cá, né? Então, antes não se tinha uma regulamentação sobre essa questão, porque não se sabia ainda, né, dessa questão do comportamento das formas polimórficas de fármacos. Então, essa linha do tempo ele vai mostrando, né, ele mostra de alguns medicamentos que teve grande impacto, né, nas suas formas polimórficas e por esse motivo tiveram que ser retirados do mercado alguns lotes, até que se conhecer bem e determinar, não, essa forma polimórfica ela é mais eficaz, ela tem uma melhor solubilidade, tem melhor parâmetros farmacocinéticos, parâmetros físico-químicos. Então, aqui a gente tem o primeiro relato, né, da falha, né, de comprimidos de Tegretol, né, que é a carbamazepina. O que acontecia com a carbamazepina? Havia uma transição da forma anidra para a forma desidratada. Então, a gente pode acontecer, inclusive na formulação, você usou lá a forma anidra bonitinha, tá lá no mercado, e dentro do medicamento lá acontecer essa interconversão, né, de uma forma para outra, de uma forma hidratada para
a forma anidra, ou mudança mesmo do arranjo cristalino. Então, isso tudo a gente tem que estudar esse fármaco, nessa molécula, ver esse comportamento também pós-formulação. Será que não vai ter nenhuma variação? E foi o que aconteceu, né, com a carbamazepina, né, que teve que retirar boa parte desses, e estudar, vamos ver o que está acontecendo, por que começa a ter uma diferença na eficácia desse medicamento. Aí investigando, até que se chegou a essa conclusão de que a molécula que estava lá não era mais anidra, ela sofreu um processo de hidratação, e isso vai interferir completamente nas características farmacocinéticas. Bem, mais à frente a gente tem aqui alguns relatos de retirada, né, do mebendazol, onde ele tinha a forma do polimorfo A do mebendazol, ela é ineficaz, né? E aí não é, como é que se diz, não é legal você ter a forma misturada do arranjo cristalino A e B, uma vez que só o B ele é eficaz. Então essa eficácia provavelmente está ligada à questão da absorção, né? Então quando você tem, né, misturas no cristal, na sua matéria-prima, se eu tiver, por exemplo, metade A, metade B, eu só vou ter metade, 50% daquela dose efetiva. Porque a outra forma polimórfica, ela não tem boas características físico-químicas, ela não absorve bem, então ela vai prejudicar, sim, bastante o medicamento. Então, tem relatos, né, de problemas com a matéria-prima do mebendazol, quando você tinha mistura da forma polimórfica A e B. Aqui a gente tem também relatos, no caso 93, do caso do ritonavir, que teve que ser retirado alguns lotes do mercado por ter falhas no processo de dissolução de cápsulas. E aí, investigando por que estava tendo esse problema na dissolução, começaram a observar que isso era em função do aparecimento de outra forma cristalina do ritonavir, né? Então, aí o ritonavir, né, teve que suspender um pouco a produção até eles resolverem essa questão e achar uma forma, né, desenvolver uma formulação que tornasse esse polimorfo mais estável, para que ele não aconteça essa interconversão, né? Então, retirou alguns lotes do mercado de algumas cápsulas. Aí, vindo aqui para um pouquinho mais recente, a gente tem recolhimento de 1,5 milhões de comprimidos de varfarina sódica, né, solvatada com 2-propanol. Aqui a gente tem um coformador. O que estava acontecendo? A perda do 2-propanol. Então, quando a varfarina perdia essa molécula de 2-propanol no seu arranjo cristalino, ele se tornava um sólido amorfo, ele pedia o formato. E, obviamente, que o sólido amorfo não vai ter a mesma solubilidade do que o arranjo cristalino. Então, teve aí que fazer esse ajuste, essa retirada no mercado. Aqui a gente também teve problemas com recolhimento, né, do neupro, que são adesivos transdérmicos de ritigostina. Estava acontecendo cristalização de um novo polimorfo, então a gente vê que não é uma questão muito simples. Aqui mais para frente temos o recolhimento de 60 milhões de comprimidos do Avalide, que é uma associação da hidroclorotiazida com irbesartan. Estava acontecendo a variabilidade da quantidade da forma polimórfica menos solúvel do irbesartan, né, nessa formulação. E mais recentemente, o recolhimento de 21 lotes de piperaciclina e tazobactam para injeção, devido à possibilidade de cristalização após a reconstituição. Então, a gente vê que também a questão do polimorfismo não é só crítica em forma farmacêutica sólida, né, mas nas que vão também via parenteral, porque se você tem um sólido para você reconstituir, para administrar, você tem que garantir que no solvente lá que você utilizou para reconstituir esse princípio ativo, ele tem que estar solúvel, ele não pode precipitar, porque senão isso vai trazer um sério problema para o paciente quando for realizar a administração. Então, quando você utiliza essas drogas liofilizadas, por exemplo, para reconstituição, tem que se fazer todo um estudo, qual vai ser o solvente que vai ser utilizado, qual é a solubilidade, qual é a estabilidade dessa solução após a reconstituição. Então, né, não é um processo muito simples, né? Então, aqui a gente vem alguns exemplos, né, de impactos na indústria farmacêutica de algumas drogas, né, que tiveram algum problema relacionado ao polimorfismo. Bem, qual é a importância, né? Então, diferentes propriedades mecânicas, físicas, isso tudo vai afetar na fabricação, né? A higroscopicidade, né? Se você tem
um polimorfo que seja mais higroscópico, absorva mais água, isso vai interferir com certeza, principalmente no processo de compactação. A forma, o formato da partícula, como é que ele vai realizar esse empacotamento se eu estiver, por exemplo, produzindo um comprimido, a densidade, né, a fluidez, né, então isso tudo pode interferir, principalmente se você for realizar o método de compressão direta, né, e também na formação de granulação, né, isso tudo está muito ligado mais à tecnologia farmacêutica, mas é só para ressaltar aqui que o polimorfismo também afeta, sim, no processo de produção. Aqui são alguns medicamentos essenciais da Rename que apresentam formas polimórficas, então não são poucos, e são medicamentos bastante importantes, quem tem a cetazelamida, a ampicilina, captopril, carbamazepina, né, furosemida, fármacos que são muito utilizados e vão ter, sim, diferentes formas polimórficas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, do barbital, ele tem 6 formas polimórficas e nenhuma forma morfa. A betametasona, a gente tem uma forma polimórfica conhecida até o momento e uma forma morfa. O clorofenicol, 3 formas polimórficas conhecidas em uma morfa. O acetato de cortisona, se conhece hoje 8 formas polimórficas, o ácido mefenâmico 2, né? Enfim, isso que se sabe até o momento. Isso não quer dizer que não existam outras, mas ainda não foram identificadas. E aí a gente, né, fica com aquela dúvida. O que será que é mais solúvel, hidrossolúvel, digamos assim? O que será que vai ter uma absorção melhor no trato gastrointestinal? Uma fórmula anidra ou uma fórmula, vou até tirar esse slide aqui, ou uma fórmula não hidratada, né, ou uma forma hidratada, desculpa. Então, né, pense aí um pouquinho, o que vocês acham? Vocês acham que a amoxicilina trihidratada vai ser mais ou menos solúvel do que a anidra, né? Então, a gente às vezes, né, pensa um pouquinho aí. Então, a gente imagina, né, o meio aquoso, né, no trato gastrointestinal, a gente tem que pensar na questão da polaridade, etc. E aí, muitas vezes, a gente tem a princípio, a primeira ideia que não, a forma hidratada vai ser mais solúvel do que a forma anidra, né? Eu acho que muitas pessoas talvez tenham esse tipo de raciocínio à primeira vista. Então, gente, é o contrário. É o contrário. A forma anidra, ela é mais hidrossolúvel do que a forma hidratada. Olha só esse gráficozinho aqui, que acaba desapontando muitos de nós. Aqui ele está mostrando, né, a ampicilina, por essa amoxicilina, uma suspensão oral de ampicilina anidra, representada por essa bolinha, e a forma trihidratada por esse triângulo. E aí a gente vê aqui a questão, né, da absorção, a concentração versus tempo. E o que a gente está observando, gente? A forma anidra, olha, ela está com a concentração maior do que a forma, né, trihidratada. Mas aí vocês ficam, mas Angélica, né, se tem molécula de água, era da gente esperar que fosse mais hidrossolúvel do que a forma anidra. Então, gente, acontece que essas moléculas de água, ou seja, para cada molécula de ampicilina, você tem 3 moléculas de água, certo? Então, essas 3 moléculas de água já ocuparam 3 sítios, né, da molécula de ampicilina que poderiam realizar a ligação de hidrogênio. Então, a gente sabe que boa parte do processo de dissolução aquoso se acontece por ligação de hidrogênio. Então, eu preciso de hidroxila livre, né, ou eu preciso de hidrogênio, né, basicamente para realizar as ligações de hidrogênio. Então, se eu tenho, vamos supor, vou dar um exemplo hipotético, se eu tenho 10 sítios ali possíveis para realizar a ligação de hidrogênio na ampicilina, e 3 deles já estão ocupados com a água do arranjo cristalino, me sobrou 7, tá? Ao contrário da ampicilina anidra, que estão com todos os sítios desocupados. Então, né, fazendo essa analogia, eu não sei quantos sítios, né, a gente tinha que abrir a molécula da ampicilina aqui para fazer uma análise mais detalhada. Então, com esse exemplo hipotético, a ampicilina anidra teria 10 sítios para interagir com a água, né, então ela vai ser mais solúvel. E a trihidratada teria apenas 7, teria um pouco menos, tá? Por quê? Porque já tem sítio ali ocupado com a própria água do arranjo cristalino, né? Então, basicamente, é isso, né? Agora vocês já sabem, vocês já não caem mais nessa, né? Quando vê
quando vocês virem lá a solubilidade de uma forma anidra hidratada, você já fala, opa, a forma anidra aí vai ser mais hidrossolúvel do que a forma trihidratada. E aí a gente tem aqui outros fármacos importantes, né, que tem formas polimórficas, como a ranitidina com 2 polimorfos, cortisona com 4, né, o tamoxifeno 2, etambutol 3, enfim, a lista é muito grande. E isso, obviamente, vai interferir no que nos interessa, que é a biodisponibilidade, né, que é essa velocidade de absorção, né, de um princípio ativo numa formulação, a partir da curva concentração, né, no sangue, na urina, que isso ele é determinado em seres humanos. E aí, obviamente, para 2 fármacos serem, né, bioequivalentes, né, eles vão ter que ter biodisponibilidades comparativas, né? Então, a bioequivalência vai ser esse estudo comparativo de biodisponibilidade de 2 medicamentos que possuem a mesma indicação terapêutica, na mesma via de administração, tá, na mesma dose. Então, isso que é a bioequivalência. Então, óbvio, se eu tiver um medicamento de marca e um genérico, eu não preciso necessariamente utilizar os mesmos recipientes na formulação. Só que eu tenho que garantir que lá na corrente sanguínea eu tenha concentrações compatíveis. Então, eu atendendo esse requisito, eu posso dizer sim que eu tenho uma bioequivalência farmacêutica entre esse medicamento similar, entre o medicamento genérico e o medicamento de referência, né? Eu não sou obrigado a utilizar os mesmos recipientes. E claro, se a gente pensar na forma polimórfica, ela com certeza ela vai ser decisiva aí nesse processo. Se eu tiver diferentes formas polimórficas, isso pode sim prejudicar o meu experimento de bioequivalência, tá? Então, é realmente necessário fazer o teste? Sim, é bastante importante, né? Para demonstrar que o fabricante demonstrar que ele tem sim essa bioequivalência, que esses medicamentos são intercambiáveis, né? E aí diversos fatores, obviamente, não só o polimorfo, mas outros podem interferir nessa bioequivalência desses medicamentos, né? Aqui só falando um pouco, né, como é o teste de biodisponibilidade, né? Então, você vai utilizar voluntários sadios, né? Você vai administrar esse medicamento e você vai coletar amostras de sangue, de urina e vai quantificar normalmente o metabólito principal nesses fluidos biológicos. E aí você vai fazer uma curva de tempo, né, versus concentração. E aí essas 2 curvas elas têm que ficarem muito próximas, né? Aí, claro, tem ferramentas estatísticas para comprovar isso, tá? E, obviamente, né, a gente começa com uma dissolução in vitro. Então, na dissolução in vitro, né, não sei se quem aqui já fez tecnologia farmacêutica, né, a gente utiliza dissolutores de medicamentos, onde a gente simula a dissolução, né, e aí a gente coleta lá intervalos de tempos definidos e quantifica, né? A gente vai ver quanto está sendo liberado ali para o meio, né? Claro que isso não substitui ensaios involuntários, porque o medicamento, o ensaio in vitro só vê ali no meio, simula o traço gastrointestinal, mas a absorção, a gente vai ver que é um caminho bastante longo para o fármaco, né? Até ele chegar na corrente sanguínea e ser excretado. Bem, então, a gente, né, vai parar por aqui, né? E aí a gente vai dar continuidade a outros parâmetros, né, da solubilidade e o coeficiente de partição. E por último, a última parte dessa aula, nós vamos falar um pouco da ionização. Então eu vejo vocês na próxima aula.